Boa noite a todos. Estamos aqui numa live sobre avaliação psicológica online em tempos de pandemia. Eu sou Rosângela, nesse momento estou na qualidade de coordenadora da Comissão de Avaliação Psicológica do Conselho Regional de Psicologia da 18ª Região. Sou professora associada do curso de Psicologia da UFMT, e temos aqui duas convidadas que nos falarão sobre o tema, né? A nossa primeira convidada a apresentar é a professora Ana Cristina Rezende, que é tem pós-doutorado em Psicologia Médica pela Unifesp, é doutora em Psicologia pela PUC do Rio Grande do Sul, tem estágio de doutorado pela California School of Professional Psychology, é mestre em Psicologia e psicóloga pela PUC de Goiás, é presidente da Associação Brasileira de Rocha e Métodos Projetivos, membro da Comissão Consultiva de Avaliação Psicológica, por onde ela fala nesse momento, do Conselho Federal de Psicologia, e ela tem conduzido pesquisas no Brasil na área de fundamentos e medidas em psicologia, de avaliação de personalidade e psicopatia. Atua especialmente nos campos da avaliação psicológica e perícia forense. Muito obrigada por você estar aqui, Ana Cristina, minha amiga pessoal, que eu tanto gosto também, e já vou apresentar também a professora Andréia Mello de Almeida Schneider, que ela é psicóloga, doutora em psicologia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, participa do grupo de estudo, aplicação e pesquisa em avaliação psicológica do GEAPAP, da URGS, né, por onde ela fala nesse momento, coordenado pela professora Denise Bandeira. Ela é mestre em psicologia pela PUC do Rio Grande do Sul, certificada pela American Psychological Association, no uso do método de Rocha no sistema compreensivo. Possui proficiência na administração e codificação do Rocha, foi professora da PUC do Rio Grande do Sul e atualmente exerce atividade em consultório particular, além de ministrar cursos, grupos de estudo e palestras. Tem experiência na área de avaliação, com ênfase em psicanálise e avaliação psicológica, técnicas projetivas. Bem-vinda, né? É um prazer estar com vocês aqui nesse momento para nós falarmos desse tema né, da nossa área, tão polêmico e tão difícil nesse momento que estamos vivendo. A todos que estão aqui, né, agradecemos de vocês estarem aqui conosco. Cada uma delas fará uma apresentação e no final, depois, vocês podem fazer perguntas e se quiserem enviando perguntas, né, no final, depois da fala da Ana Cristina e da Andréia, daí elas responderão as perguntas, tá? Nós iniciaremos a apresentação pela professora Ana Cristina. Olá, gente, prazer estar aqui com vocês hoje. Em primeiro lugar, eu gostaria de parabenizar o Conselho Regional do Mato Grosso por essa live dedicada à avaliação psicológica, agradecer também o convite, né, feito à CCAP, a Comissão Consultiva de Avaliação Psicológica do Conselho Federal, para que eu pudesse estar aqui e ainda dividir esse espaço com pessoas tão queridas, né, a doutora Rosângela e a doutora Andréia, que tem também trabalhado arduamente para uma psicologia mais científica, ética e também mais humana, né. Agradecer vocês também por estarem aqui no final do dia, né, já todos um pouco cansados do trabalho, das demandas do dia a dia, né, e estar aqui prestigiando a gente, esse tema, né, tão importante. E falando, então, sobre os desafios da avaliação psicológica nesse contexto de pandemia, né, esse é um dos contextos que desafiam a todos, né, desafiam governos, pesquisadores, profissionais, toda a sociedade, né, exigindo da gente resiliência, compaixão e muita criatividade para minimizar os impactos negativos do distanciamento social, dos sofrimentos físicos, mentais, das desigualdades sociais e das crises econômicas também, né.
E compartilhar ideias, soluções, discutir pontos de vista que se complementam só nos fortalece, né? Abre a nossa mente para novas perspectivas, possibilidades, nos ajuda a refletir sobre o que seria mais ponderado e integrar forças para que junto possamos trilhar um caminho desconhecido, que é esse da avaliação psicológica na pandemia, né? Que nos jogou no mundo virtual de um modo muito brusco, em um ritmo bem diferente daquele que nós estávamos trilhando aos poucos, né? Talvez o que demoraria 10, 15 anos para acontecer gradativamente, teve que acontecer de um dia para o outro, né? Esse é o contexto, então, que nós estamos vivendo, né? Gostaria de mostrar aqui, então, o mapa Os meus slides estão passando? Vamos começar agora. Você quer que vá no segundo slide já, né? Já pode ir para o segundo. Aqui a gente tem um mapa dos representantes. Aqui eu represento a Comissão Consultiva de Avaliação Psicológica. Nós somos um grupo de 10 pessoas, né? Do Centro-Oeste nós somos 3. A Daniela Sacramento Zanini, da PUC Goiás, eu também da PUC Goiás. Coincidência, porque a CCAP ela é composta por membros do IBAP e da ASBRO, então a Daniela é a presidente eleita e eu sou a presidente da ASBRO e ela do IBAP, o Josenberg de Andrade, da UNB, a Kátia, da Universidade Estadual de Londrina, que é a nossa coordenadora, juntamente com a Isabel Razin, que é do Nordeste, da Universidade Federal, pode clicar mais uma vez, mais outra. A Isabel, né, Razin, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, também a outra coordenadora da CCAP. Da região sul, está escondidinha ali, mas a gente tem não só a nossa coordenadora Kátia, mas também a Caroline Reppold, também. Do Sudeste, a gente tem a Ana Paula Noronha e o Evandro, os dois da Universidade de São Francisco, e a Mona Lisa Muniz Nascimento, da Universidade Federal de São Carlos. Pode passar o próximo. Aqui é só para a gente ver a carinha, né, dessas pessoas, o Berg, eu, Isabel, Mona Lisa, Evandro, Lucila, Daniela, Carol, Ana Paula e Kátia. Bem, no Brasil, na América Latina, nos Estados Unidos, mais especificamente pela APA, né, a American Psychology Association, na Europa, no mundo, e mais especificamente também na CCAP, né, do Conselho Federal de Psicologia, na ASBRO, no IBAP, no IBNEC, outras associações, outros grupos com pesquisadores importantes da área que se destacam. Um desses grupos, né, é o GEAPAP, né, que a Andrea está representando aqui. Então, todas essas pessoas, né, até onde eu tenho seguido, têm discutido esses aspectos, os aspectos éticos, técnicos, que têm reverberado na avaliação psicológica durante a pandemia. E o que se tem discutido como boas práticas em avaliação psicológica na pandemia são questões muito semelhantes, né? Então, diante de todas as discussões na área, o Conselho Federal, por meio da CCAP, então, desenvolveu uma cartilha de boas práticas em avaliação psicológica em contextos de pandemia, e toda a minha fala está baseada nessa cartilha, basicamente nessa cartilha, que foi lançada no final da primeira semana, ou início da segunda semana de agosto, ou seja, aproximadamente 2 meses, né? Essa é uma cartilha que demorou para sair, né? A gente tem até a cartilha que a Andrea também vai apresentar, do grupo que saiu bem antes que a nossa, né, Andrea? Do Conselho, mas a gente tem que pensar que é uma autarquia federal, então, assim, tem representantes da ASBRO, do IBAP, do IBNEC, então a cartilha ela foi rascunhada
pronta no início de junho, aí vai uma semana para o IBAP, uma semana para a ASBRA, uma semana para o IBNEC, espera mais 2, 3 semanas para passar na APAF, que tem um monte de demandas para serem aprovadas, discutidas, deliberadas, né? E é o Brasil inteiro cheio de demandas por conta da pandemia, e a avaliação psicológica é só uma dessas áreas, né? Aí entra na fila para passar pela APAF, aí entra na fila de editoração, impressão, e todo mundo perguntando, né? E o conselho não vai falar nada, e o conselho, enfim, a gente não poderia também divulgar e nem falar nada enquanto não fosse divulgado esse material. Então, até que, enfim, o conselho, né, depois de todo esse processo, né, sai, então, essa cartilha, né? Então, nesse sentido, o primeiro cuidado a ser tomado em uma avaliação psicológica é refletir sobre a relevância de realizar ou não esse procedimento durante a pandemia, né? É que nós, psicólogos, nós estamos sendo constantemente desafiados a rever nossas práticas e adequar nossos procedimentos sem que haja prejuízos éticos e da qualidade dos serviços ofertados à população. Então, transcender nossas práticas profissionais do contexto físico para o virtual exige, então, algumas reflexões, porque essa transposição, ela não é natural, né? Como se a gente faz presencialmente é exatamente a mesma coisa no virtual, sem interferência nos resultados. Bem, então é isso que eu faço hoje. Eu convido vocês a fazerem comigo algumas reflexões éticas. Bem, a primeira delas, né, questões éticas prévias à avaliação psicológica online. Essas são questões sérias, e o ideal seria que, se essa avaliação ela é feita em um contexto multidisciplinar, né, que deva ser discutido com os profissionais e pensar junto também com o solicitante de uma avaliação psicológica. Número 1, né? Há uma demanda real de avaliação psicológica nesse momento? Quão urgente é essa avaliação psicológica? A gente liga a TV, é só notícia de morte, pessoas ao nosso redor também indo embora por conta de uma Covid, de uma pandemia. A gente ouve falar de segunda, terceira onda da Covid, sistema de saúde em alguns lugares muito ineficientes, as relações familiares extremamente intensificadas, contato social ainda restrito, né? O ideal é que se faça, nesse momento, essa avaliação. Fazer ou deixar de fazer uma avaliação vai ferir os direitos humanos? Bem, cada psicólogo, em sua prática, deve levantar esse questionamento, porque cada caso é um caso. Será que, se eu estiver avaliando uma criança online, não vai ter alguém gravando, monitorando a criança e depois vai puni-la pelo que ela falou? Né? Então, a gente deve pensar caso a caso e ver os prós e os contras. Né? 2, o contexto da pandemia, ele pode comprometer o resultado da avaliação psicológica? Por exemplo, esse é o melhor momento para a gente avaliar as dificuldades de aprendizagem em uma criança, justamente quando o sistema de ensino foi alterado abruptamente do contexto de quase 100% presencial para remoto. Ou seja, em que medida que eu estou avaliando a dificuldade de aprendizagem dessa criança ou a capacidade de se adaptar a uma mudança brusca no sistema de ensino? Em que medida a mudança no sistema de ensino pode interferir nos resultados obtidos na avaliação? 3, conduzir uma avaliação neste momento fará mais bem do que mal? Vai contribuir para o bem-estar ou saúde mental do meu cliente? Quais as demandas eu não posso adiar? Né? Não avaliar, então, pode ser ainda mais prejudicial. A gente tem casos de ideação suicida, níveis de ansiedade altíssimos, a gente tem casos de violência, pessoas que estão a ponto de perder o controle neste momento. Né? Bem, 4, né? Os possíveis resultados podem agravar demandas psicológicas subjacentes? Por exemplo,
eu penso que, de repente, avaliar resultados de tratamento nesse contexto é de extrema importância, para saber se o tratamento ou psicoterapia está sendo eficiente na pandemia. Então, uma avaliação psicológica pode mostrar se o caminho é este, se o tratamento está indo para o caminho certo, se esse tratamento está funcionando na pandemia, né? Dependendo se é uma situação de urgência, emergência, de casos de violação de direitos ou de violência, uma avaliação poderia ser muito útil. Mas será que, de modo remoto, o avaliador vai conseguir proporcionar um ambiente seguro, acolhedor para essa pessoa tão vulnerável na situação em que ela se encontra? Será que o agressor não está atrás da porta ou até mesmo dentro do ambiente em que a pessoa está sendo avaliada? Então, é importante que a gente também oriente o avaliando, né? Que esteja em um ambiente confortável, com privacidade, sem distrações, seguro, né, para que ele não seja interrompido. Esse aspecto, ele é relevante não só para maior garantia do sigilo de informações, mas também para assegurar maior precisão na condição da avaliação psicológica. Então, sugere-se o uso de um contrato, às vezes por escrito, em que tem todas essas orientações, né, que isso seja formalmente discutido, informalmente discutido, formalmente redigido, aceito pelo avaliando, a fim de resguardar não só o psicólogo que conduz esse processo, e a validade das informações resultantes da avaliação, né? Aí a gente já está entrando em questões técnicas, as questões técnicas que também devemos avaliar. E a análise dos benefícios e riscos é um dos aspectos que deve ser abordado no contrato a ser estabelecido com o cliente. Mudando, então, de slide. Acho que já passou um a mais, pode voltar, acho que agora. Voltam, isso. Então, a gente sempre sugere que, sempre que essa avaliação, ela foi realizada, né, sempre informar no próprio processo de avaliação, nos informes, no laudo, né, que essa avaliação foi realizada durante o período de pandemia, né, e que a maioria dos estudos indica efeitos psicológicos negativos, como sintomas de estresse, estado confusional, que as pessoas naturalmente poderiam desenvolver, né. Só para destacar, tanto a APA quanto o Conselho Federal de Psicologia, eles são categóricos ao afirmar que os padrões éticos dos atendimentos e serviços presenciais do psicólogo, eles devem ser mantidos nos ambientes virtuais também, né? Todas aquelas resoluções que dizem a respeito do sigilo, respeito, orientação do controle do ambiente em que uma avaliação psicológica deve ocorrer, são mantidas também no ambiente remoto, no ambiente virtual, né? Então, e conversar os possíveis problemas que podem acontecer nesse processo, né? Que tanto, por exemplo, eu posso cair, a minha internet pode cair, a internet do outro pode cair. Isso pode diminuir ou amenizar a ansiedade e até humanizar esse processo de avaliação psicológica. Então, sendo uma avaliação psicológica um processo técnico, científico, né, conforme a nossa resolução 09 de 2018, todos os procedimentos da avaliação, então, eles foram testados, retestados para garantir padrões mínimos de cientificidade dos nossos métodos, técnicas e instrumentos. Ou seja, para que eles apresentassem validade, para que eles apresentassem precisão. Então, será que todos os métodos e técnicas usados presencialmente funcionam igualmente quando transpostos para o meio virtual? Mas antes disso, ainda temos mais questões técnicas prévias à avaliação psicológica, né? Pode passar. Número 1, né? O profissional, ele tem conhecimento suficiente das tecnologias a serem usadas no processo de avaliação? Digo isso também no sentido de garantir a segurança e sigilo nesse processo, no sentido de verificar se a tecnologia utilizada pelo cliente, o contexto em que ele está inserido, permite o sigilo e privacidade necessária nessa avaliação psicológica.
No Brasil, a gente tem muita desigualdade social. Enquanto uns têm computadores de última geração e o melhor tipo de internet, que eu não sei se é fibra ótica, se é 5G, enfim, outros têm computador que não dispõe de áudio, que não tem vídeo, e a internet é a cartão, né? Então, é muito diferente, né, a forma como um pode se manter tranquilo em atividades online, enquanto outros, né, sofrem muito, cai muito, a qualidade dos instrumentos que eles usam não é de boa qualidade. E às vezes, gente, não é nem por questões talvez financeiras, é a região onde a pessoa mora, né? Às vezes a região, ela é complicada para chegar a esse tipo de tecnologia, de internet mais estável, enfim. Número 2, o cliente tem conhecimento e domínio suficiente sobre a tecnologia utilizada, né, nesse processo avaliativo na modalidade remota. Por exemplo, um idoso ou uma criança, ou qualquer pessoa que não tenha acesso fácil a essas tecnologias de informação e comunicação, ou que pode até ter acesso, mas que não tem intimidade com essas TICs, né, pode demandar mais tempo de ambientação que outras, e não respeitar este tempo pode interferir no resultado da avaliação. Terceiro, em que medida a mediação da tecnologia pode influenciar na qualidade da resposta do cliente? Por exemplo, né? Não é nem por exemplo, né? Nesse sentido, então a gente deve tomar cuidado, porque o psicólogo, às vezes, está avaliando a competência com a ferramenta, e não o construto que ele gostaria de avaliar. Agora, por exemplo, né? A ansiedade, ela pode ser bem maior devido ao uso do computador ou do programa de computador, e não ser a ansiedade real do cliente, né? O estresse com a experiência, com a plataforma, pode ser maior ou igual ao estresse real. E aí, você quer avaliar a atenção, por exemplo, mas a tecnologia, o estresse com o momento da pandemia, a experiência prévia com situações remotas podem interferir bastante. E aí? O que nós estamos avaliando? Tem pessoas que são mais predispostas a apresentar fadiga, desconforto físico causado pelo uso da tecnologia. Outras podem evidenciar alguma restrição que impossibilite de compreensão, né? Às vezes tem limitação visual, auditiva, de agilidade motora. E claro, gente, que essas restrições físicas e cognitivas não necessariamente vão impossibilitar a realização de uma avaliação. Mas, se eu já sei, se eu já conheço essas questões, né, fica mais fácil eu utilizar técnicas mais adequadas. Ou, quem sabe, contar com o suporte eventual de uma terceira pessoa no processo, que seja da área da saúde, por exemplo, e que possa auxiliar a pessoa no contexto, que está em um contexto muito adverso. Por exemplo, a pessoa pode estar internada. Mas essa última possibilidade de ter uma terceira pessoa interferindo no processo de avaliação é impraticável no Brasil, porque devido à carência de pesquisas que nós temos nesse contexto, né? E os instrumentos em si? Em que medida essa mediação da tecnologia ela pode influenciar na qualidade dos instrumentos? Os instrumentos psicológicos, mais especificamente os testes psicológicos, considerando, então, as técnicas projetivas, né, como o Rorschach, o TAT, o Pfister, o HTP, eles requerem um ambiente relacional específico. E essas técnicas, elas apresentam propriedades psicométricas adequadas para o uso profissional presencial, mas não para o uso remoto. Validade e confiabilidade e dados normativos para o contexto remoto não existem, né? E a International Test Commission, o ITC, é inflexível quanto a isso, né? O respeito às instruções de aplicação de um teste é um requisito fundamental para garantir a validade dos resultados e reduzir margem de erro ao mínimo. Se a aplicação de um teste ela é modificada, será considerada uma nova forma de teste, cuja validade e confiabilidade deve ser cientificamente demonstradas antes de ser usado. A situação de pandemia obrigou as pessoas, primeiro, redefinir e reavaliar o que é considerado essencial. 2,
repensar as suas formas tradicionais de procedimentos e prestação de serviços. A telemedicina provou ser um recurso vital para muitos aspectos dos cuidados médicos, mas a teleavaliação psicológica ainda é muito questionável, porque as avaliações dependem de administração padronizada de procedimentos que requerem contato pessoal. Então, a literatura aponta que instrumentos de autorrelato e de avaliação de alguns aspectos cognitivos, neuropsicológicos, em que já existem alguns instrumentos informatizados disponíveis, pode ter menos interferência nesses aspectos que as técnicas projetivas, que são os instrumentos que mais carecem de pesquisa quando se trata de contexto remoto. Os instrumentos de autorrelatos cognitivos, eles também precisam gerenciar outras questões, tamanho de letra, de figuras, luminosidade, mas a questão do contato interpessoal seria mais fácil de ser administrado do que no âmbito dos testes projetivos, tá? Mas dependendo da demanda, a falta do teste projetivo e da interação interpessoal vai deixar a avaliação incompleta, né? Então, nós três, eu, Rosângela, né, e Andréia, nós somos do mesmo grupo de métodos projetivos da ANPEP, e a última discussão que tivemos no grupo, na última sexta-feira, é que é preciso pesquisar os projetivos para serem aplicados remotamente, e que essa é a única saída, tá? E que hoje no Brasil, a lista de testes favoráveis no SATEPSE para aplicação online remota, a gente conta com 4 instrumentos, né? É isso que nós temos, né, de testes, né, aprovados pelo SATEPSE, né? Bem, de acordo, então, com a Resolução 09 de 2018, todo o processo de avaliação psicológica deve basear em pelo menos uma fonte fundamental de informação, que pode ser um teste psicológico, mas também pode ser uma entrevista ou anamnese, entrevistas, anamneses, ou a observação do comportamento, quer seja por técnicas individuais ou grupais, como dinâmicas de grupo, né? Então, não há necessidade, então, de se utilizar, então, os testes que não temos padronização, normatização para esse contexto, né? A precisão, validade, não foram comprovadas para esse contexto, né? Mas nós temos regulamentação para os testes psicológicos que devem passar, como eles deveriam passar de presenciais para o remoto, mas a gente também não tem resolução para transposição de entrevistas e observação de comportamentos presenciais para o remoto. Será que essas duas técnicas, elas também não sofrem interferência dessa transposição? Né? A construção e adaptação de qualquer instrumento psicológico envolve, então, um rigoroso trabalho de pesquisa e reunião de evidências, né, para serem aplicados em determinados contextos. E pensando mais nos testes projetivos, que são com os que eu mais trabalho, nós três trabalhamos muito, né, apenas exportar esses estímulos, né, para ferramentas online não garante que eles sejam visualizados pelo avaliado da mesma forma como seriam em um atendimento presencial, por exemplo, em relação às cores, o tamanho e outras características que os definem, né? Sendo assim, como estabelecer se a resposta dos examinantes são compatíveis à interpretação preconizada no manual, se há uma variação nos estímulos empregados, né? São tantas alterações que os usos dos instrumentos, por exemplo, podem ficar comprometidos. Mas superando todas essas questões, utilizando múltiplos métodos, né, dando mais ênfase para uma escuta, dando mais ênfase para questões que são abordadas em entrevistas e ênfase também para uma integração mais teórica dessas informações, tendo uma abordagem que fundamenta, né, essa escuta, essas entrevistas. Então, nos quais se considera necessária a realização da avaliação psicológica em meio à pandemia, podemos pensar em alguns cuidados, né? Letra A, praticar os procedimentos informatizados e remotos em situações simuladas antes de realizar em situações reais com os clientes. O próprio psicólogo, ele precisa aprender a administrar as situações remotamente. B,
Saber usar as tecnologias disponíveis. Então, cabe ao profissional ter alguma garantia que as conexões sejam seguras dos dois lados, que a sua internet seja confiável, que tenha conhecimento sobre as diferentes funções de qualquer plataforma que esteja usando, né? Realizar o monitoramento audiovisual, essa é a letra C. Realizar o monitoramento audiovisual remoto durante toda a avaliação psicológica, e especialmente se houver administração do teste, mesmo com instrumentos auto-administráveis informatizados, porque entende-se que isso permite saber se o teste realmente está sendo respondido pelo avaliando e por outra pessoa, aumentando assim, pelo avaliando e não por outra pessoa, aumentando assim a possibilidade de resguardar o sigilo profissional e condições de aplicação por parte do psicólogo. Então, além disso, não fazer esse monitoramento aumentaria o risco de violações de segurança de todo o procedimento, e especialmente do teste, se for utilizado, né? Bem, letra D. Considerar as características específicas do cliente, tais como idade, especialmente quando se trata de adultos, de crianças e idosos, condições de saúde mental, deficiências físicas, né? Atentar-se para o tempo de duração das sessões mediadas por computador e o seu impacto no desempenho do avaliando. Está sempre atento ao avaliando, né? Pensa um cliente em uma avaliação psicológica, né? Que às vezes a gente assiste, a gente está falando de um cliente numa sessão de avaliação psicológica. E a gente, às vezes, assiste uma reunião e a gente responde um zap, a gente responde um e-mail, a gente vê toda hora aparecendo as mensaginhas de entrada, é celular tremendo, vibrando. Você acha que seu cliente do outro lado vai estar diferente, né? A gente está aqui, mas, ao mesmo tempo, tem 1000 estímulos na tela, né? De e-mail, de WhatsApp, de celular, que também está aqui do seu lado. Você acha que o seu cliente, né, nessa sessão de avaliação psicológica, ele vai estar também livre de tudo isso? Né? F. Usar uma abordagem multimétodo seria o mais adequado, combinado com toda a experiência clínica, né? Trata-se de uma estratégia importante, pois permite que a pessoa ela seja avaliada por diferentes recursos, envolvendo formas, fontes de informação variadas, ampliando a sua visão do fenômeno a partir de diferentes ângulos, o que aumenta a confiabilidade das informações obtidas, sobretudo nessas circunstâncias em que a validade dos scores obtidos em testes pode estar comprometida em função do contexto, né? E nunca esquecer de manter os mesmos padrões éticos de atendimento normalmente empregados nos serviços tradicionais de avaliação psicológica. E letra H, dificuldades potenciais podem surgir ao realizar uma avaliação psicológica remotamente e devem ser discutidas explicitamente com o examinando. Como eu disse anteriormente, falar todas as possibilidades, você humaniza esse processo, e os examinandos, eles conhecendo essas limitações com antecedência, sempre que possível, também pode diminuir qualquer sensação de mal-estar, né? Eu li um texto, um artigo de Singapura, de uma instituição que avalia transtornos de espectro autista, transtornos de déficit de atenção e hiperatividade, transtornos de aprendizagem, e que eles ofereciam esses serviços presenciais e eles mantiveram os mesmos serviços, né, durante a pandemia. E essa instituição, só que eles tiveram que abrir mão, né, do que eles faziam antes e fazer de formas diferentes. Então, eles privilegiaram as entrevistas com os pais, os cuidadores, os professores, e aí eles pediam para que os cuidadores filmassem as crianças quando elas estivessem em situações de brincadeira, em um momento que aparece o comportamento inadequado, né? Então, eu achei interessante que o grupo chegou à seguinte conclusão: é possível avaliar, mas, né, que eles tiveram que abrir mão de todos os procedimentos que eles consideravam padrão ouro,
né? Abrir mão, utilizando essas entrevistas com pais, professores, filmagens das crianças brincando no dia a dia, realizando tarefas ou, quando possível, aplicando algum teste informatizado. Mas eles foram bem enfáticos ao afirmarem que foi necessário administrar não só a ansiedade dos pais, que estava elevadíssima, tá? E a ansiedade da própria equipe, que estava extremamente estressada. Você mudar todos os seus procedimentos, todos os testes, padrão ouro, que você tem costume, e mudar e utilizar outras estratégias, outros métodos, também gerou muito estresse na equipe, né, que teve que estudar muito mais, né, nesse contexto. A Cristina está terminando, tá? Ok, nesse contexto, e as discussões com as equipes eram muito mais demoradas, né, era só para compartilhar esse exemplo, né, mas a minha fala, então, termina por aqui. Gente, muito obrigada pela atenção. Obrigada, Ana Cristina, pela sua importante fala para todos nós. Para dar seguimento, agora vamos ouvir a professora Andréia, né? E depois nós abrimos para as perguntas. Tá certo, então. Bom, pessoal, então boa noite, né? Boa noite a todos que estão aqui participando desse momento, dessa oportunidade, então, que o CRP do Mato Grosso está oferecendo, que acho que é uma discussão super importante, super relevante para a área, né? E eu separei aqui, então, um material que eu vou apresentar para vocês hoje, brevemente, que foi elaborado a partir de uma série de discussões que a gente teve dentro do grupo de pesquisa coordenado pela professora Denise Bandeira aqui na URGS, né, o GEAPAP, o Grupo de Estudo, Aplicação e Pesquisa em Avaliação Psicológica. E a partir dessas discussões, só esperar abrir os slides aqui, que nós tivemos no grupo, surgiram alguns dois materiais principais, assim, né, a partir dessas discussões, que foi um artigo publicado na edição especial da revista Estudos de Psicologia, né, que tratou sobre as contribuições da psicologia no contexto da Covid. Isso já está nos slides, né, eu trouxe ali a imagem do artigo, que foi lançado no dia 16 de maio, né, e nós também publicamos, a partir do GEAPAP, então, dessas discussões, o e-book, que tem a imagem ali nos slides, intitulado Boas Práticas em Avaliação Psicológica Online, que está disponível, então, na página do GEAPAP, que foi lançado a partir de um webinar que nós fizemos no dia 17 de junho, muito instigados que nós estávamos com a empolgação de alguns profissionais da área com a possibilidade da avaliação psicológica online, mas fazendo as avaliações muito por impulso, né? Como a Ana Cristina estava falando, adaptando de qualquer jeito o que fazia do modo presencial para o modo online, né? Para o modo remoto. O que a gente via que era um problema, né? Então, dentro das nossas discussões no grupo de pesquisa, a gente então decidiu lançar esses dois materiais, com qual objetivo? Auxiliar, então, os psicólogos a atuar de forma ética e responsável na área da avaliação psicológica online, tendo em vista a crescente demanda do uso de tecnologias de informação e comunicação, as TICs, dentro dessa área, né? Impulsionados muito pela questão da pandemia. Todas as estratégias, pode passar o próximo slide, todas as estratégias, informações que a gente colocou nesse material, então, são fruto de pesquisa e experiências profissionais dos autores desses materiais, além de estarem fundamentados nas mais recentes resoluções e orientações do Conselho Federal de Psicologia. Tá? Então, eu trouxe aqui alguns pontos desses materiais para a gente começar, então, uma discussão, né, a partir do que vocês trouxerem de comentários e perguntas no final. Então, pensando a prática da avaliação psicológica online. Tá?
A resolução, vou começar falando aqui da resolução 11 de 2018, que é a que regulamenta a prestação de serviços psicológicos realizados por meio das tecnologias de informação. Ela autoriza, então, a prestação desses serviços, que são consultas ou atendimentos psicológicos, processos de seleção de pessoal, uso de instrumentos psicológicos com padronização e normatização específica para uso online e remoto, e a supervisão de profissionais, né, entre colegas. Dentro do item consultas ou atendimentos psicológicos, vem, né, um entendimento, então, de que envolveria também a avaliação psicológica. Nessa resolução, também traz a possibilidade de se atender crianças e adolescentes, desde que consentimento de um dos responsáveis legais, se for tecnicamente viável, que é o que a Ana Cristina estava trazendo, né? Será que traz mais benefícios para essa criança do que malefícios avaliar ela neste momento? E tecnicamente é viável avaliar essa criança, esse adolescente neste momento de pandemia, avaliar online? Não só porque assim, a pandemia gerou algumas questões, né, alguns contextos, o contexto online, o contexto remoto, que a gente entende vai perdurar, né? A pandemia vai passar e a questão do atendimento online vai ficar. Mas será que é tecnicamente viável atender essa criança, esse adolescente de modo remoto? Né? A questão do sigilo, dos pais estarem presentes. E nessa resolução, a 11 de 2018, também era vetado atender pessoas e grupos em situação de emergência e desastre, assim como pessoas e grupos em situação de violência ou de violação de direitos. Mas a resolução 4 deste ano, né, trouxe a possibilidade de, durante o período da pandemia do Covid, atender essas pessoas. No entanto, o que eu quero destacar aqui é que a gente não deve jamais passar por cima do que os estudos, do que as pesquisas mostram para a gente, né, a respeito do atendimento dessas pessoas, por exemplo, né, pessoas com comportamento suicida, né, a gente não tem estudos que mostrem a eficácia do atendimento, do avaliação psicológica remota para esses casos. Então, será que é mais indicado eu procurar um serviço que possa atender, que possa avaliar essa pessoa presencialmente, ou é melhor eu avaliar ela de modo remoto? Né? A gente precisa também considerar os estudos, a questão da viabilidade técnica, né? Então, surgem algumas perguntas, né? Apesar de regulamentado, da avaliação psicológica estar regulamentada no Brasil desde 2018, a gente ainda tem algumas questões importantes que precisam ser discutidas. Por exemplo, que instrumentos a gente pode usar? Né? Como a Ana falou, a gente hoje tem na lista de parecer favorável do SATEPS somente 4 instrumentos padronizados, e nenhum deles falam de avaliação clínica. Né, tem uma batida mais para o contexto profissional, assim, organizacional. Como é que a gente vai emitir documentos decorrentes de avaliação psicológica online? A gente tem a resolução 06, que é a resolução que a gente deve seguir, mas tem algumas coisas que é importante a gente destacar, como, por exemplo, que a avaliação foi realizada durante o contexto da pandemia, né, que tem uma série de fatores ali que podem interferir nos resultados. Serve para todos os casos, a avaliação psicológica online? Como é que a gente vai assegurar o sigilo? Porque é responsabilidade também do psicólogo assegurar o sigilo do avaliando. Aqui eu trouxe algumas referências para a gente poder pensar, assim, lançar alguns pontos de reflexão que eu considero que dentro do grupo das nossas discussões do GEAPAP a gente considera muito importantes. No contexto internacional, desde o final da década de 90, são utilizadas as TICs para avaliações de funções cognitivas, né, muito ainda realizado por telefone. Depois, em 2013, a gente teve as diretrizes da APA, que incluem a avaliação psicológica, já, né, no modo remoto. E a gente também tem, agora saiu no ano de 2020, as novas diretrizes da APA, incluindo questões específicas relacionadas ao contexto
da pandemia. E salienta a segurança dos instrumentos, né, da qualidade dos dados que são obtidos numa avaliação, questiona a qualidade dos dados que são obtidos numa avaliação remota, fala dos intervalos de confiança a serem utilizados e os padrões éticos e técnicos que devem ser seguidos. Nacionalmente, então a gente tem a Resolução 11 de 2018, que eu acabei de apresentar um pouco mais em detalhe. A gente tem a Nota Técnica 7 de 2019, que pontua que o formato de aplicação informatizada não equivale à aplicação online remota. Essa é uma confusão que a gente vê com bastante frequência, né? Tem a palavra informatizada, as pessoas pensam, dá para aplicar à distância. Não, né? Essa resolução explica essa diferença. Então, cabe ao psicólogo analisar o manual do teste psicológico para identificar se a padronização do instrumento, se a normatização do instrumento permite o uso remoto, né, o uso online, à distância do instrumento, ou se essa aplicação é informatizada, ou seja, mediada por computador, mas não à distância, né, eu tenho que ter o avaliando presente ali comigo. Depois a gente tem a Resolução 4 de 2020, que simplificou o cadastro na plataforma EPC do Conselho, né, e suspendeu temporariamente a proibição do atendimento em situação de emergência de pessoas, né, em situação de emergência, violência e desastre. Então, é importante ter em mente que essa suspensão é temporária, né, tem a ver com o contexto da pandemia. E os dois últimos documentos, o Ofício Circular e o Guia de Orientação para Profissionais, recomendam a adoção de algumas medidas em atividades específicas do fazer do psicólogo em avaliação psicológica, e que eu super recomendo, a gente não tem aqui tempo para entrar no detalhe de cada um, mas que eu super recomendo a leitura desse material, porque traz vários pontos que a gente, enquanto psicólogo, é responsável e deve, sim, refletir e pensar sobre o nosso fazer em avaliação psicológica. É importante a gente ter atenção ao contexto e ao público, né? A gente tem as avaliações compulsórias, como no contexto do trânsito, porte de arma, no jurídico, onde a pessoa está sendo avaliada não voluntariamente, né, mas sim porque está ali obrigada, e aí como é que fica, né, se tem alguém junto na sala onde ela está, ou como é que a gente vai garantir o sigilo, que essa pessoa não está sofrendo alguma pressão do outro lado, principalmente no contexto jurídico, né? Crianças e idosos, qual é a habilidade que ela tem para manusear as TICs, como ela tinha comentado. Pessoas com algum tipo de limitação, por exemplo, auditiva, visual, motora, que possam ter alguma dificuldade de manusear a tecnologia da informação, seja um notebook, um PC, um celular. A característica dos sintomas que a pessoa que está sendo avaliada apresenta, né, uma pessoa, por exemplo, com sintomas psicóticos, que faz uso de substâncias, será que é indicado avaliar essa pessoa à distância, remotamente? Né? O que a gente vai fazer se a gente perceber, estando longe da pessoa, né, que ela está apresentando um sintoma que é grave e a gente precisa dar um encaminhamento na hora, né? O acesso à tecnologia da informação e a familiaridade com o uso é importante, como a Ana tinha comentado, né, a gente tem pessoas que não têm um computador adequado, com uma internet adequada, para fazer uma avaliação psicológica à distância, né, questão de câmera, de áudio, situações de urgência, emergência e vulnerabilidade. Também é importante a gente prestar atenção a esse contexto e a esse público, né? Pensando, por exemplo, uma pessoa que é vítima de violência doméstica. Será que no momento da avaliação ela não está com o agressor ali do lado, né, sofrendo alguma pressão? Quanto a gente vai conseguir realmente ter acesso a uma informação verdadeira, né? As questões de contrato, né, é importante a gente também pensar que numa avaliação psicológica online, como vai ser conduzida essa avaliação,
também deve estar incluído no contrato, né? Que plataforma vai ser usada? É uma plataforma segura? É uma plataforma com criptografia de ponta a ponta? Qual é a qualidade da conexão que eu tenho e que o avaliando tem? Né? São coisas que precisam estar nesse contrato. Orientar o avaliando para maior garantia de sigilo, né, um ambiente com privacidade, que ele possa fechar a porta, que ele não seja interrompido, né, que ele possa usar fone para falar e ouvir melhor, né, que as gravações não são autorizadas. Nada disso, né, no fato de ter isso contratado não impede que realmente aconteça na hora da avaliação uma gravação, uma interrupção, né, mas a gente precisa falar sobre isso no contrato. A questão dos honorários, né, os serviços prestados online, de fato, tem um menor custo envolvido. Muita gente pensa, mas é online, não tem o valor do aluguel do consultório, então é uma avaliação mais barata, vale a pena, só vou trabalhar assim. Bom, se tu for fazer um trabalho que realmente considere uma plataforma segura com criptografia ponta a ponta, com uma internet, de repente, de fibra ótica, né, tudo que envolve a garantia do sigilo e da qualidade do atendimento, talvez esse custo não seja tão menor assim, seja equivalente ou até maior. E a assinatura do consentimento informado, que é uma orientação, então, dessas diretrizes na APA desde 2013. Atenção ao uso de testes psicológicos. É importante a gente pensar nas diferenças do uso online para o uso lápis e papel. Então, a padronização e normatização específicas para o contexto online e para o contexto presencial é importante. E como a Ana estava falando, né, na Ampep, no nosso grupo, a gente tem discutido essa questão da equivalência, né, se existe, se dá para dizer que tem equivalência entre o lápis e papel e o remoto, dentro dos testes projetivos, mas acho que cabe também para os instrumentos de autorrelato, de heterorrelato. Será que é simplesmente adaptar, né, e pedir para o avaliando responder? Tem casos que a gente sabe de profissionais que pegam uma escala, como uma escala de depressão, que não tem padronização para aplicação remota, né, que não tem normas para aplicação remota, e que o profissional transcreve os itens num Word e manda para o avaliando responder em casa e devolver. Né? Então, é uma coisa totalmente fora da padronização do instrumento. Então, tanto a ITC quanto os estandes fornecem orientações específicas quanto à questão da padronização e da normatização de testes psicológicos, né? A nota técnica, então, no 07 de 2019, que faz a diferenciação entre o que é instrumento de uso online e remoto e o informatizado. Então, o informatizado, apesar de mediado pelo computador, pressupõe a presença do avaliando física, a presença física do avaliando ao lado do psicólogo. Né? Hoje a gente tem 4 testes no SATEPS favoráveis para aplicação remota e 23 favoráveis para aplicação informatizada. Então, esses 23 a gente não pode aplicar remotamente, à distância. Né? E os cuidados na aplicação e levantamento das informações no ambiente online, porque tem algumas nuances de observação, de comentários, que talvez a gente perca no online, que a gente teria no presencial. Atenção à emissão dos documentos psicológicos, né? Hoje a gente não tem diretrizes para emissão de documentos decorrentes de avaliações psicológicas feitas remotamente, que talvez tenha algum detalhe que possa ser diferente, né? Se a gente parar para pensar no contexto remoto em si. O ofício circular que foi elaborado para que, dentre as orientações que traz para a área jurídica, solicita que informe que a avaliação foi realizada no período da pandemia, porque sim, existem perdas no sentido do que a gente pode observar durante a avaliação, e aumentar a proteção das informações que vão estar no documento que a gente vai emitir, e evitar a disseminação
geral, né? A gente vê muito frequentemente o uso do WhatsApp para envio de arquivos e daqui a pouco mandar um laudo psicológico, por exemplo, por meio do WhatsApp. Quando a gente vê esse laudo foi enviado para a vizinha, para a amiga, para a mãe, para a médica que atende, para a psicóloga, e a gente não tem controle do que vai ser feito. Muitas vezes a gente pode até esclarecer o avaliando disso, mas ele não tem a noção da repercussão que aquilo pode ter para a vida dele mesmo. Então, o ideal é que a gente utilize o arquivo em formato protegido, né, ao invés de usar um WhatsApp, por exemplo, que tem um certificado digital de assinaturas. Hoje a gente tem programas, alguns gratuitos, que limitam ali alguns documentos por mês, 2 ou 3, e tem a versão paga, onde a gente pode mandar o laudo para o avaliando, ele recebe, assina que recebeu, tudo virtualmente, e a gente fica com um comprovante de que ele recebeu aquele laudo, e é criptografado, enfim, é protegido, né? E utilizar para avaliação psicológica, então, aplicativos com criptografia de ponta a ponta. Existem alguns pagos, né, e existem alguns gratuitos que têm algumas limitações. Com relação ao ensino e à supervisão à distância, tá? Eu trago aqui um slide sobre cada um, bem breve, mas para a gente também pensar que dentro desse ensino remoto emergencial que a gente está vivendo agora durante a pandemia, é importante discutir com os alunos que o psicólogo não deve divulgar, ensinar, ceder, emprestar ou vender a leigos instrumentos e técnicas psicológicas que permitam ou facilitam o exercício legal da profissão. Então, no momento que a gente está dando uma aula, né, e a gente compartilha um slide de uma aula que fala, por exemplo, de um teste psicológico, que já não é recomendado dar aula de teste psicológico de maneira remota, né? Mas se tem ali naquele material alguma imagem, alguma informação, isso, no momento que a gente passa para o aluno, a gente não sabe o que ele vai fazer, se ele vai colocar no YouTube, se ele vai compartilhar com quem, né? Então, isso facilitaria o exercício legal da profissão. Então, é importante discutir, né, esse artigo 18 do Código de Ética Profissional com os alunos e explicar para os alunos qual é o motivo desse item estar no nosso Código de Ética, né, quais são as implicações que tem no nosso fazer profissional facilitar esse exercício legal da profissão. Não disponibilizar na internet materiais que facilitam, então, essa disseminação de conteúdos relacionados a testes psicológicos, inserir nos materiais de aula uma marca d'água indicando que o material foi elaborado somente para fins didáticos, então não pode ser distribuído, incentivar os alunos a buscar uma formação complementar e supervisão, e os cursos à distância, a gente entende que seria interessante eles terem validade por um período restrito. A gente vê alguns cursos à distância que, mesmo que não sejam de testes psicológicos, mas que falem de entrevistas iniciais, de entrevistas de anamnese, ou de elaboração de documentos relacionados à avaliação psicológica, e que tem acesso irrestrito para sempre, né? Só que as resoluções mudam, as informações mudam, as pesquisas vão avançando e vão trazendo novas informações. Então, é importante que nos cursos à distância, cursos de extensão, por exemplo, eles tenham uma validade de 60, 90 dias, algo assim, mas não fiquem disponibilizados para sempre, porque o aluno vai ficar com uma informação desatualizada, né? E sempre importante ter, a gente também colocou no nosso e-book a ideia de fazer um termo de responsabilidade dos alunos para os cursos de extensão, por exemplo, em que eles se comprometem, né, a não repassar aquele material, aquelas informações, mesmo que não falem de testes, né, mas que falem do fazer sim. Com relação à supervisão online, né, acho que um ponto positivo forte, assim, é que permite aproximar supervisores e supervisionandos de diferentes regiões. Então, se eu sei que existe uma pessoa que é a pessoa que mais entende de determinado assunto, ou de um determinado teste psicológico, que fica numa região muito distante de mim, por exemplo, eu moro em Porto Alegre, a Ana mora
em Goiânia, né? Se eu sei que ela é a expert em determinado assunto, eu tenho a possibilidade de fazer supervisão com ela online. Então, esse é um ponto positivo muito grande, né? Então, competências similares ao contexto presencial são importantes nos supervisores, mas tem essa vantagem de aproximar regiões muito distantes, né? Permite o uso de videoconferência, de compartilhamento de dados na nuvem, sempre frisando que o uso de dados na nuvem é interessante ter senha ou utilizar algum programa que tenha pago, mas que tenha uma segurança maior, porque a gente está compartilhando dados de avaliandos, né, que são sigilosos, a necessidade de manter os padrões éticos. A gente não deixa prontuário de atendimento, por exemplo, espalhado em qualquer lugar. Então, por que eu vou deixar as anotações da avaliação psicológica também numa nuvem, em qualquer lugar, sem senha, desprotegido? Eu tenho que ter essa proteção, né? Então, pode gerar novos desafios. Por exemplo, redução do controle de acesso a esses arquivos, manuseio durante a supervisão, né? O manuseio de protocolos aplicados, uma coisa que numa supervisão presencial a gente pode pegar um protocolo do teste, por exemplo, de um VISC, de um ROSA, e discutir com o supervisionando. Talvez isso fique um pouco limitado na avaliação online, e é necessário também que ambos, supervisores e supervisionando, tenham uma boa familiaridade com a tecnologia, né? E isso deve estar definido no contrato de trabalho. Qual a plataforma que vai ser usada, que também precisa ser criptografada e garantir o sigilo, né, porque a gente vai estar discutindo dados de avaliando. Então, por fim, né, a gente entende que a avaliação psicológica online ela veio para ficar, né, são mudanças globais em relação ao trabalho e ao ensino, ao atendimento, né, da avaliação psicológica e ao ensino, foram impulsionados pela pandemia. Tem uma empolgação bastante grande por alguns profissionais em fazer um online e achar que tudo pode ser transportado para o online. Então, não, é uma mudança que veio para ficar, mas que a gente precisa fazer pesquisas para garantir essa transposição do presencial para o online com qualidade. E hoje em dia se fala muito em evidências, né, baseado em evidências científicas, mas assim, vamos ver que estudos são esses, né, porque às vezes a gente vê pessoas também falando sobre isso, mas que não tem os estudos que embasam. Acho que é importante a gente frisar isso, né, que o profissional hoje, ele precisa ir atrás das pesquisas, dos artigos científicos de qualidade, para saber o que dá para fazer ou não dentro da avaliação psicológica online. Ainda administrável de maneira limitada, né, a avaliação psicológica online, e em situações bem pontuais, né, a gente precisa de estudos de equivalência e desenvolvimento de tecnologias específicas para garantir sigilo, qualidade, enfim. No ensino e supervisão, professores de avaliação psicológica, eles são os guardiões da qualidade e ética na área, né, então tem um papel super importante na formação de novos psicólogos, no sentido de prepará-los, né, de preparar os alunos para esse futuro virtual, né. Era isso que eu tinha planejado para hoje, assim, trazer alguns pontos para vocês, para que agora a gente possa, então, abrir para discussão e aprofundar mais algum ponto que vocês acham importante. Obrigada. Nós aqui agradecemos a sua importante fala, Andréia, muito obrigada, né, pela sua disponibilidade em estar falando aqui para nós. Nós podemos responder perguntas, caso vocês tenham. Aqui nós temos os comentários de alguns colegas, né, da Paula, da professora Denise, ótima fala, Ana, interessante o exemplo citado, acho que é o exemplo de Singapura, né?
Carleando também, Fernanda. Então, nós gostaríamos, né, de saber se tem algumas perguntas, né, para que a gente possa fazer para as nossas convidadas, né, para a Ana Cristina e para a Andréia. Enquanto não chegam perguntas aqui, eu gostaria, se for possível de cada uma, saber se em algum contexto vocês fizeram já alguma avaliação agora online nesse momento, né? Porque já que é um evento do conselho, né, onde tem os profissionais, inclusive nós fizemos, né, a comissão de avaliação psicológica aqui do conselho, nós fizemos um mapeamento de como os profissionais têm trabalhado a avaliação psicológica online nesse momento. Inclusive, hoje, para todos que estão aqui, é o nosso prazo para responder o nosso mapeamento, né, dos psicólogos aqui de Mato Grosso, que nós estamos fazendo esse levantamento para conhecer, né, como foi essa prática deles, como tem sido, né, as dificuldades que eles têm encontrado aí na prática de condução da avaliação psicológica. Então, hoje é o dia que vai encerrar esse mapeamento. Então, quem ainda não respondeu, eu gostaria que, né, em nome da comissão, que vocês respondessem. Então, eu gostaria de estar perguntando para vocês, se for possível, se tem alguma situação, se vocês conduziram alguma avaliação agora nesse momento, claro que preservando-se todas as identidades, mas assim, de contar de fato na prática, né, se vocês tiveram alguma experiência, assim. Online eu não fiz nenhuma avaliação, e inclusive eu oriento também os alunos da disciplina de psicodiagnóstico, e no semestre passado nós trabalhamos com casos publicados, né, que já tem um livro da Denise Bandeira e vários outros colegas que têm muitos casos, então a gente trabalhou com esse material, né, que tem muito material publicado aí, 2018, 2019, e quando chegou esse ano, a PUC, então, fez o estágio híbrido, né, a gente ministra a parte teórica, e a parte prática abriu para que os alunos tenham atendido na clínica. Mas eu ouço colegas falando que tem feito, né, acho que na USP, na PUC de São Paulo, uma colega já compartilhou falando que eles têm usado muito da escuta, de entrevistas, e utilizado bastante abordagens teóricas para mediar a compreensão e avaliação do fenômeno. E você, Andréia? Eu não fiz nenhuma avaliação psicológica online, até fui procurada para fazer, e foi muito interessante, assim, porque as coisas que a pessoa disse que queria que fossem avaliadas realmente tinham muito a ver com a situação que ela está vivendo na pandemia, né? Então, qual o sentido de fazer uma avaliação naquele momento, né? E então, conversando com a pessoa sobre isso, ela decidiu então procurar a psicoterapia online, que eu acho que fazia muito mais sentido para ela naquele momento. E o que eu vejo aqui são alguns colegas fazendo avaliação híbrida, digamos assim, fazem algumas entrevistas iniciais, fazem algumas entrevistas quando criança, adolescente, entrevista com os pais, de maneira virtual, né, de maneira remota, mas para aplicação de algum instrumento ou para hora de jogo tem feito presencial. Eu não achei adequado ainda fazer nenhuma. Eu acho que tem isso, eu também não fiz nenhuma, mas muitas vezes a gente acaba sendo procurado ou nos solicitam, né, de poder conversar, às vezes alguns profissionais de dúvidas sobre isso, né, e eu tenho observado isso também, que a Andréia falou. Alguns colegas que têm feito de forma híbrida, né, então algumas entrevistas feito de forma
né, por algum meio, de forma online, e quando envolve daí a parte mais da observação das crianças, isso vai para o modo presencial, né, porque agora, neste momento, já está sendo possível, né, que nós passamos um momento muito mais na pandemia, reclusos dentro de casa e não podíamos, né, a não ser mesmo pelo computador, poder trabalhar, né, e conduzir os trabalhos. E agora já é possível já está sendo possível essa retomada, né? Então, eu acho que isso é algo bastante importante também, né? De poder trazer esse caráter e como vocês falarem, né, e principalmente enfatizado pela Ana Cristina, essa questão da necessidade da gente trabalhar com a questão dos instrumentos, né, dos estudos de equivalência, principalmente, para esse novo contexto, essa nova realidade, né, porque como a Andrea trouxe, essa possibilidade dos cursos e das supervisões online tem auxiliado muitos profissionais, né, com todas as limitações, porque torna mais próximo e possível alguns trabalhos que não seriam possíveis de outro modo, né? Então, acho que isso é algo importante também, né? A questão da supervisão e dos cursos, né, que antigamente, até ano passado, até março, né? Até ano passado, bem aí. É que já faz tanto tempo, André, que a gente está dentro de casa, parece assim, faz um tempão, né, dessa vida aqui. Que a gente via muito em congressos, assim, de repente, pessoas que moravam em lugares muito distantes e que diziam, mas eu não tenho acesso a uma supervisão adequada onde eu moro, ou eu não tenho acesso a um curso adequado onde eu moro, porque eu tenho que viajar 700, 800 quilômetros para fazer um curso, aí vai gastar com transporte, com hotel, acaba não fazendo. Então, essa oferta do online acabou permitindo que essas pessoas de locais mais distantes também possam aproveitar de informações de qualidade de profissionais que, de repente, estão em cidades, né, mais distantes. Agora, a avaliação em si, né, a gente ainda precisa de muita pesquisa para poder ver a eficácia, né? Eu também acho. Acho que a gente tem muito trabalho aí pela frente ainda como pesquisador, mais do que na prática profissional, de poder conduzir de fato, né? Assim, acho que é uma realidade que veio para ficar, porque eu sou muito otimista, mas a possibilidade de outras pandemias, né? E de outros surtos. Então, é uma realidade que a gente vai ter que, e eu acho que vai ter que ser uma opção também, né? Por todas essas outras coisas positivas que esse trabalho, de alguma forma, vai trazendo, né, dessa proximidade do ensino, da supervisão, acho que a avaliação psicológica online, ela vai ser uma das opções possíveis, dentro do que vocês falaram, de todas as limitações de onde a gente vai usar, mas tem contextos que ela vai poder, possivelmente, ser mais possível, possível de ser usada, mas com pesquisas que a gente tem aí muitas para fazer, né, para poder, de fato, trazer essas questões da equivalência, né, como a Ana Cristina falou, a gente tem que pensar na questão da observação, das entrevistas, né, como a gente começou a ver assim, começou a se atender um monte de profissionais, começou a atender na clínica de forma online, né, mas daí fica se pensando, e aí a questão da qualidade, como fica isso também, né, o que é essa escuta, o que é clínico aí, o que é, né, do nosso trabalho. Então, a avaliação psicológica, principalmente, que temos aí tantos instrumentos e tantos recursos, temos muito trabalho pela frente, muito trabalho, né, de coisas para a gente estudar. Né? E ao mesmo tempo a gente talvez tenha que pensar que as pesquisas vão demorar um pouco, apesar da nossa vontade de já logo pesquisar essas coisas para entender como é que funciona e se vão ser boas ou não, né? Pesquisar no momento da pandemia, as pessoas estão diferentes neste momento, né? Então também tem um viés importante aí que a pesquisa vai ter que esperar um pouco para acontecer. E entra também, a gente pesquisa o online e o presencial ao mesmo tempo, mas ainda temos
restrições ainda de tanta proximidade. Você vai No tentar, presencial. vai em hospitais coletar dados, né, psiquiátricos, por exemplo, em clínicas. Então, é muito complicado, né? Então, nas escolas, uma né? das estratégias poderia ser essa, né? Fazer pesquisa, né? Quem tinha Não tem planejado. como entrar em escola. E quem de nós tinha né, projetos em desenvolvimento que iriam ser desenvolvidos nas instituições, o quanto tivemos que nos adequar a essa nova realidade, né? Nesse momento, pelo contato não presencial não ser possível, né? Então, isso tudo implica nessa condução aí dessas pesquisas, né? Exatamente. Tem alguma pergunta mais que você tem alguma pergunta que vocês queiram fazer? Vamos ver aqui. Não? O que mais que a gente poderia estar falando para eles? Eu acho que eles estão tímidos para fazer perguntas. Eu fiquei curiosa com o resultado da sua enquete aí, da avaliação. Mapeamento, né? Depois nós podemos divulgar para vocês. Nós estamos fazendo um mapeamento, né? Estamos com ele em curso, né? Para ver já temos de mais de 60 profissionais as respostas, mas no nosso mapeamento ele finaliza, né? Finaliza hoje. Então, por isso que quem tiver aqui puder responder. Nós não temos perguntas, mas nós poderíamos, os participantes, nós não temos nesse momento perguntas. A Ana Cristina, né, que está na Comissão de Avaliação Psicológica, na Comissão Consultiva de Avaliação Psicológica do Conselho Federal de Psicologia, é uma comissão onde o SATEPS está vinculado, né, que é o Sistema de Avaliação dos Testes Psicológicos, que é a comissão que trabalha com as avaliações aí, que conduz, né, as avaliações dos testes psicológicos. Em relação a esse momento agora, né, de toda essa preocupação com os instrumentos, tem havido ou está se pensando na questão de modificações desses critérios de avaliação ou não, né? Ou os critérios serão os mesmos? Claro que a gente tem a questão dos estudos de equivalência, que é tudo o que a gente está pensando, né? Olha, uma das coisas, assim, que o Conselho conseguiu, que a gente viu a necessidade, foi de não usar as datas de vencimento dos testes. Então, todos os testes que venceriam este ano e até dezembro do ano que vem, eles não vencem. Aliás, vencem a partir de dezembro, né? Então, a 1º de janeiro, todos os testes que venceriam ao longo deste ano e o ano que vem, eles devem apresentar estudos, então, pelo menos uns 2 meses antes, né? Então, a gente espera que em outubro as pessoas estejam submetendo a esses instrumentos, e assim fica mais favorecendo um pouco a ampliação desse prazo, né? Para que as pessoas possam fazer as pesquisas. Claro que, diante do contexto, isso pode ser até revisto, mas a princípio não. Outra coisa, a gente deve sair uma nota técnica sobre estudos de equivalência, para que as pessoas tenham mais ideia, assim, o que a gente pode fazer. Fazendo sugestões e vendo a possibilidade, que as pessoas se animem, né? Que os pesquisadores, né? Que os alunos também tenham interesse em fazer esse tipo de pesquisa, né? Em relação aos instrumentos. Bem, o que a gente tem visto lá é muita confusão de informatizado com remoto. Então, as pessoas acham que o instrumento é informatizado, então, porque na coleta de dados, a gente coletou os dados já mandando link para as pessoas, só que no manual não tem nenhuma informação sobre como essas pessoas, como que eles garantiram,
né, que essas pessoas de fato responderam, como essas pessoas foram orientadas, que tipo de ambiente que elas deveriam estar para responder isso. Então, não tinha nada, porque não se pensava nisso, né? Então, não tem descrição nenhuma. Então, às vezes, o fato do teste ter sido coletado de maneira informatizada, né, as pessoas, às vezes, têm confundido e tentado, né, fazer com que os informatizados se tornem remotos, né? Só que não tem nenhum critério de como deve ser, por exemplo, se a pessoa for responder, se os critérios mínimos, né, de informática, né, do próprio computador, do tamanho da letra, luminosidade, quesitos mínimos para que o aparelho, né, o computador, ou o iPad, ou o telefone tenha, para que ele possa rodar aquele teste, para que ele possa ter uma visualização adequada, enfim, tem uma série de questões que o fato de ser informatizado não significa que a aplicação é remota, né? Então, tem orientação de enquanto a pessoa está respondendo, se ela vai ser observada ou não. Então, faltam muitas questões. Então, de fato, quando a Andrea colocou essa diferença, eu achei muito pertinente a fala da Andrea, né? Que uma coisa é remoto, é síncrono, né? Na qual o avaliador e o avaliando estão numa relação de comunicação ao mesmo tempo. O avaliador pode enviar uma mensagem e o avaliando recebe e tem possibilidade de responder, estabelecendo um diálogo no mesmo período, tirando as dúvidas naquele momento, né? Que seja um instrumento de autorrelato, né? Então, essa confusão é muito grande, né? Não, informatizado, então eu posso aplicar remotamente. Não, o fato de ser informatizado talvez adiante um pouco as pesquisas, né? Pelo fato de já ter algo informatizado e favorece talvez um pouco mais a coleta de dados, mas não implica em falta de padrão para aplicar isso, né? Enfim, são essas questões que têm permeado hoje ali as nossas discussões na comissão consultiva. Uhum. Nós temos uma pergunta da Josiane. Em caso de utilização de instrumentos como pranchas, né, como cartões, como higienizar sem prejudicar as lâminas? Tem dicas, né, Ana? Quem responde? Dá para usar álcool isopropílico, que é aquele álcool que a gente compra para limpar aparelho eletrônico, porque ele não tem água. E a gente pode passar nas lâminas do Roxa, do TAT, eu já testei, e funcionou, aí não estraga as lâminas, né? Eu testei nas lâminas do CAT e do Roxa. Eu já testei até álcool 70, não estragou, não. Álcool 70 eu fiquei com medo, disse, não vou arriscar, vou pegar isso aqui para ver. Era um cartão de aula, né? Que bom que você testou. De medo. Ele até melhorou o cartão, mas você não pode colocar força, e também não sugiro fazer isso com cartão novo, só com cartão velho. Enfim. Eu confesso que eu testei com um cartão que eu usava para dar aula, que já era mais batido. Sim. Eu acho que além dessa questão da higienização, o modo que eu usei foi manusear com luva, né? Eu precisei fazer a aplicação do CAT, que para alguns chama de CAT, né? E eu manuseei com luva, então eu estava de luva, porque daí eu passava para a pessoa os cartões, né? E aí eu não. Aí depois eu retirava a luva, então o contato direto não tinha, né? Então eu achei que também foi uma saída possível, né? Com a questão da luva, porque daí só uma pessoa fica com contato com o cartão. A gente vai pensar, vai aprendendo, né? vai pensando e vendo o que pode ser possível. Então, é uma saída também, né? Para poder manusear os cartões. Agora, do álcool 70, por exemplo, eu não sabia.
né, e não tinha mas tem que usado ter ainda. muito cuidado, porque ele é mais forte. O ideal é esse de eletrônicos. Já testei também um de limpar a lente de óculos, não tem? Onde também testei, funcionou. Que são meios para a gente poder usar, né? É que nessa época da pandemia, né, não sei se cabe aqui, né, a gente refletir também sobre isso, mas mesmo a avaliação presencial, ela fica prejudicada com o uso de máscara, né? A Rosângela falou agora da luva. Luva ok, né? Tá ali só para o manuseio, mas de repente usar uma máscara no atendimento, tu vai sentar lado a lado, como é que tu vai obedecer os 1,5 metro, 2 metros de distância durante a aplicação de um instrumento como CAT, CAT com uma criança, né? Tem coisas que a gente precisa realmente pensar se é o momento de fazer a avaliação, se vai trazer mais benefícios ou malefícios. Daqui a pouco a gente vai ter dados totalmente, né, enviesados por uma situação que não é a usual, né? Foi um contexto, assim, eu fiz agora, recentemente, essa avaliação. E foi por uma questão de perícia psicológica, por conta de que a criança tinha sido institucionalizada por suspeita de abuso. Então, estava naquele momento, assim, a criança estava há muitos meses institucionalizada, né, e aí decidimos por fazer. Né? E aí, assim, no CAT, daí eu fiz a aplicação com a luva, e aí em alguns momentos me aproximava um pouco mais para poder entregar os cartões para a criança, mas assim, foi muito pensado se seria realmente por mais na situação do contexto, em razão da criança ter sido afastada do contexto familiar, já estava há meses por causa da pandemia, né, que tinha sido antes, e então isso é algo que foi realmente pesando aí aquilo que vocês falaram, né? É o momento, tem que fazer nesse momento, né? E vislumbrando que o retorno social vai demorar muito, então decidimos por fazer. Decidimos não, né? Porque foi o que fiz, foi eu que decidi fazer, dada a situação. Mas, enfim, tem casos que a gente vai ter que fazer, né? Que realmente tem que ser feito agora. Se você pensar, a criança está institucionalizada há 7 meses por conta disso, né? E aí também da possibilidade de retornar para a família, aí é aquela coisa da gente começar a pensar, né? Mas toda avaliação, nesse caso, foi feita de forma presencial, mas que foi agora, mais recente, né? Fala, André. Não, isso que eu acho bacana de eventos como esse, sabe? Porque não é assim uma regra, não vamos fazer avaliação psicológica online, ou vamos fazer avaliação psicológica online. Não, como a Ana falou, é meio clichê falar isso na psicologia, mas cada caso é um caso, né? A gente precisa ver riscos e benefícios e avaliar cada situação. Exatamente. E assim, eu acho que é assim, avaliar muito o que pode estar sendo melhor ou pior para o contexto e para a situação, para a pessoa, né? Tem mais uma pergunta. A Kátia está fazendo uma pergunta. Podemos plastificar os cartões para melhor higienização? E aí? Eu sei a resposta. Não pode, Kátia. Vai responder. Não, muda o estímulo, né? Ele pode ter outro tipo, ele pode refletir a luz de uma forma diferente. A gente não sabe a grossura desse plástico, né? Então, a orientação é que nunca se emplastifique. Essa pergunta, antes da pandemia, ela também era muito comum, né? Porque as pessoas pagam caro pelos cartões, e aí uma mão suja vai cada vez marcando aqueles cartões, até que chega um dia ele fica meio amarelado, né? E aí a gente tem que trocar o cartão. Não adianta plastificar. E principalmente quem trabalha com criança, né? Porque às vezes eu que já faço muita pesquisa em escola, às vezes as crianças estão com a mão mais suja, você vê aquele cartão assim, né? Eles duram muito menos, né? A gente tem que trocar eles com muito mais rápido, porque eles acabam sujando, vão ficando amarelados mesmo, né? Isso é verdade, isso acontece de fato, né? Não temos mais nenhuma pergunta? Querem mais uma, pelo menos, para podermos encerrar?
Já estamos há quase 1h30 aqui. Mais alguma pergunta? Bom, acho que nós poderíamos ir, então, para os momentos finais, né, de cada uma que pudesse finalizar, né, para a gente... agradeço novamente de vocês estarem aqui conosco nesse momento, né, a facilidade de estarmos presentes nesse momento juntos, assim, né, talvez se fosse num convite para vocês irem até Cuiabá, ficaria muito mais difícil, né? A Ana Cristina até vem com mais frequência, mas para o André, que está lá em Porto Alegre, teria que ter todo um deslocamento. Olha aí, né? Os benefícios do online, ó, 3 regiões bem diferentes. Exatamente, né? De podermos estar aqui falando sobre esse assunto. Então, eu quero, em nome da Comissão de Avaliação Psicológica, quero agradecer vocês duas, né, a Ana Cristina e a Andréia, por estarem aqui conosco e pelas importantes contribuições de vocês, né? Então, se vocês quiserem falar mais alguma coisa para finalizar... Só dizer, também agradecer mais uma vez, parabenizar o Conselho pela atitude, né, de promover esse evento, essa live. Sempre tem gente precisando de esclarecimento, né, e é tão gostoso a gente também compartilhar, discutir, ver como cada um tem feito, né, como acontece em cada estado, estamos em ambientes culturais diferentes, e ver que pensamos também de forma muito semelhante, né? Aqui do Centro-Oeste, a fala da Andréia foi muito de encontro com a minha fala, né? Então, e que essa fala, o que eu tenho percebido, ela é internacional, né, Andréia? Não é uma fala nossa, é uma fala que o mundo, na área da avaliação psicológica, tem pensado, tem refletido, tem questionado, né? E tem feito sugestões. Então, não é uma coisa que minha, da Andréia, não é uma coisa que o Conselho enfiou goela abaixo, não é uma coisa só do GEAPA, GEAPAP, né? Do GEAPAP, né? São questões... vamos dizer assim, praticamente universais, né? E foi muito gostoso estar com vocês aqui. Obrigada pela oportunidade. Eu que agradeço, né, de tê-las aqui. Eu também agradeço. Né? Agradecer os elogios também, bateram muita palminha, umas carinhas e sorrisos, gente. Né? Olha aí, umas carinhas com coração. Com a gente. Muito fofos. Mas podem discordar também, brigar, a gente está aqui para questionar. O que também é importante, né? Porque ajuda a gente a pensar também. E eu acho que isso que a Ana falou, que é uma ideia internacional, acho que assim, as próprias diretrizes que a APA lançou é de 2020, né? Os Estados Unidos estão passando pela pandemia no mesmo momento que a gente. Então, a gente também está aprendendo ao longo da pandemia, né? O movimento online veio para ficar, agora não vai ter mais volta, já estava se construindo, a pandemia só agilizou o processo, mas agora, né, com o aprendizado que a gente foi tendo ao longo desse ano e as coisas que ainda vão acontecer, os estudos de equivalência que a gente vai acabar fazendo, né, alguma coisa nos Estados Unidos já está acontecendo nesse sentido, em termos de estudos de equivalência, que vão ajudando a gente a pensar e a seguir com as pesquisas né? Então, é importante também ter a discordância para a gente ter a oposição, digamos assim, para a gente pensar, né? Se fica todo mundo pensando igual, ninguém acrescenta muito, né? Então, pensar diferente também é importante, enfim, para a gente poder discutir, né? E, enfim, então eu acho que um evento como esse é super importante.
acho super rico trazer pessoas assim de diferentes regiões, porque, como a Ana falou, só mostra que mesmo estando cada uma num canto, né, os pensamentos e os aprendizados são muito semelhantes. Então, a gente só tem a agregar, e é muito bom trocar ideias com vocês e também compartilhar isso com pessoas que talvez, né, não trabalhem com pesquisa, estão só lá na prática clínica e precisando porque a prática clínica é uma prática solitária, né? Então, precisando de uma companhia assim para discutir, para pensar algumas coisas, é importante esses momentos, né? Então, acho que o conselho está super de parabéns por produzir isso, oportunizar isso, e agradecer o convite. Nós é que agradecemos e esperamos tê-las em algum outro momento por aqui. Ai, muito obrigada a todos os colegas que estiveram aqui, com as palavras tão carinhosas, né, tão afetivos e queridos conosco. Nos colocamos à disposição, né, foi divulgado para vocês o e-mail, né, da comissão, caso vocês queiram, né, fazer alguma pergunta ou algo mais pontual em relação à questão da avaliação psicológica. E agradecemos a todos estar aqui, né, até um horário desse, né, quase, para vocês aí é quase às 9 da noite, para mim aqui é quase às 8 ainda, uma hora menos. E, né, então agradecemos a todos os colegas aqui que estavam conosco, que estão conosco ainda, e novamente agradeço a professora Ana Cristina e a professora Andréia pelas importantes contribuições, em nome da Comissão de Avaliação Psicológica. Obrigada. Tá? Ai, palminhas para nós. Muito obrigada. Tá? Nós nos vemos, né, daqui 2 dias novamente, que nós estamos na nossa reunião de sexta-feira. Um beijo para vocês, uma boa semana para todos, tá? E vocês duas vejo na sexta, e os outros, alguns, eu tenho um pouco mais de contato, né, e nos colocamos aqui à disposição enquanto comissão para vocês, tá bom? Um beijo para todos. Boa noite. Boa noite.